fiquei menos preocupado com o final da intervenção do Márcio, porque ele é o ponto de partida da minha formulação. Eu vou começar pelo término dele, a referência que ele fez da possibilidade de que, se nós nos organizássemos, e se houvesse processo, se nós nos organizássemos, possivelmente, nós poderíamos retomar o processo ininterrompido, ganhando as eleições de 2008. Essa é a ilusão do PT. Porque, antes de mais nada, nós precisamos assegurar que haja eleições. Porque, concordo com o Márcio, era isso que eu queria explicar, este golpe não foi uma troca pura e simples de uma presidente honesta por um chefe de súcia. Não foi a troca de Dilma por Temer. O golpe não foi apenas uma infração constitucional. Não foi apenas um golpe político, parlamentar, judiciário e midiático. Foi tudo isso, mas, acima de tudo, uma mudança de projeto. Uma mudança de um projeto para a implantação de um projeto que havia, e isso caracteriza a forma do golpe, que havia sido rejeitado das eleições. Esse projeto não tem base popular nenhuma, não tem base na soberania popular e, portanto, ele carece de legitimidade. E é levado a cabo por um presidente sem legitimidade e sem apoio popular. E que está usando agora a inexistência de apoio popular como o seu grande mérito. Então, porque não tenho mais apoio popular, posso fazer todas as agressões possíveis aos direitos individuais e aos direitos sociais. Esses programas, a Frente Brasil Popular está elaborando um programa. Ainda no governo Dilma, os companheiros, principalmente os companheiros da Unicamp, o Márcio e outros companheiros, elaboraram um programa alternativo. A Frente Brasil Popular está elaborando um grupo de economistas e políticos em torno do Bresser Pereira elaborou um, e estamos elaborando, e há um grupo, mas coordenado pelo Clube de Engenharia e pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, elaborando outro. E aqui nós devemos sair para outro. Nada mal. Mas quero colocar uma questão político-metodológica. Nós estamos elaborando esses programas para serem implantados e executados por quem? Pelo sistema que nós negamos? Pelo sistema que nega as nossas propostas? No momento, eles têm um papel, vamos estimulá-los, quanto mais melhor. Eles têm um papel puramente tático, de reunir as forças de resistência, o papel de dar conteúdo político, programático à resistência, ajudar na unidade política e nos oferecer um discurso. No que nós vamos dizer, principalmente, não o que precisa ser feito agora, mas o que nós poderíamos fazer, retomando o poder, o que nós poderemos fazer. Nós temos, no momento, 3 linhas de atuação. A linha básica, a linha inevitável, sem escolha, é a linha da resistência. E esse encontro aqui é uma linha de resistência. E, desse ponto de vista, nós avançamos, tem pouca gente aqui da minha geração, do meu ponto de vista, nós avançamos, do ponto de vista orgânico e político, sobre 64. Primeiro, em 64, nós, lamentavelmente, fomos surpreendidos. Quando eu digo fomos,
foi o governo e foram as forças populares. E em 64, nós nos encontramos diante do golpe, que não foi de 31 de março, foi de 1º de abril. Nós nos encontramos diante do golpe sem nenhuma condição de organização e resistência. Ela veio se colocar lá na frente. Agora nós estamos com condições de resistência, com condições de organização, com condições de reunião, e o que eu queria ressaltar como é o fundamental, com condições de reflexão. O maior inimigo da ação política é a praxe sem reflexão. Ela leva ao niilismo, ela leva à não operacionalidade, ela leva ao voluntarismo. Vencida a resistência, nós temos uma tarefa, a resistência às mudanças em curso, nós temos a tarefa de desfazer, teremos a tarefa de desfazer o que foi feito. Vai ser uma tarefa longa e difícil, que vai depender de uma questão que eu quero tratar mais adiante, que é a questão da hegemonia. E, finalmente, depois da resistência, depois do desfazimento do que foi desfeito, nós vamos refazer o projeto de Estado, não ainda Estado social, mas um Estado tendente ao social, dependendo das forças que nós organizarmos pós-retomada da ordem, pós-retomada do poder. É evidente que aquela coalizão que assegurou os dois mandatos de Lula, não assegurará esse projeto de refazimento do projeto social. Nós teremos que construir uma nova hegemonia. E ela terá como base, ela poderá ser construída na medida em que nós construirmos o que nós não tivemos até aqui, nem pela esquerda, que é um projeto de nação. Quando eu digo projeto de nação, não é uma arquitetura de medidas econômicas e políticas. Nós, nesse sentido, nós tivemos, evidentemente, o grande projeto do varguismo. E tivemos, de certa forma, o projeto militar, principalmente no período Geisel. Eu estou dizendo, o primeiro era um projeto de cima para baixo, imposto por uma ditadura. O segundo, imposto também por uma ditadura, nessa ordem militar e antipopular. E o projeto ao qual me refiro é o projeto de nação. Que nós, com essa discussão que estamos fazendo aqui, que o SEIS, que a Federação está fazendo, que todos os grupos estão fazendo, que eu suponho que os partidos estão fazendo, nós construímos um projeto de nação, de baixo para cima. Talvez seja esse o instrumento de nós voltarmos para aquelas camadas que hoje nos estão rejeitando. Voltar a falar com os trabalhadores, com a classe média, com esse projeto na mão. E ele só será um projeto na medida em que ele refletir a consciência nacional. O nosso projeto é de contra-reforma. O que nós precisamos fazer da resistência? Pouco construir. É deter. Deter a desconstrução da política, a desmoralização da política, a desmoralização dos políticos, a desmoralização dos desmoralizados partidos brasileiros. É por aí que a direita cresce ideologicamente. É esse o seu trator. Nós somos todos ladrões, nós somos todos incompetentes, e eles têm o monopólio da competência, o monopólio da honradez. Lamentavelmente, muitas de nossas práticas ajudam esse discurso junto da classe média. Portanto, nós precisamos, estamos aqui no público de lutadores, nós precisamos exigir que certos setores de governo, de nossos partidos, façam a sua autocrítica
Nós precisamos explicar muita coisa que ocorreram nos últimos anos. Nós precisamos deter a desconstituição do Estado. A partir dessa noção radical neoliberal que vem como é o nome da primeira-ministra, da Thatcher e do Reagan, que o Estado é o problema. Ontem está aí os programas do DEM. O problema é acabar com o Estado, o problema é acabar com a administração pública, o problema é acabar com a intervenção. Está aí já se insinuando o governo federal a fazer isso, o DEM a proclamar o fim do Estado e um tal de Dória desmontando os serviços públicos da Prefeitura de São Paulo. É preciso deter a destruição da ordem jurídica. Nós estamos vivendo um processo perigosíssimo. Fala-se muito da judicialização da política, nós estamos vivendo um processo gravíssimo de anarquia dos poderes. Nós temos um poder judiciário preguiçoso, que não julga, cheio de benefícios, e que está legislando e que está julgando. O melhor retrato desse sistema foi o debate entre o Janot e o Mendes. Um ministro que, com a responsabilidade de ministro e presidente do TSE, que vai presidir as próximas eleições, se houverem, que vai julgar a chapa Dilma Temer, no Supremo vai participar do julgamento de todos os acusados. Esse camarada se transforma num assessor do presidente acusado, dos ministros acusados, dos parlamentares acusados. E é simbólico apenas, mas significativo, o fato de o novo grande ministro, Alexandre de Moraes, na véspera de ser julgado pelo Senado, ter julgado a sua indicação para o Supremo, na véspera, ele haver se reunido com seus futuros julgadores, senadores da República, num barco atracado no Lago do Paranoá, que é conhecido como a garçonnière de senadores. Ele saiu dali para a sessão do Senado. O Supremo hoje, que é, na tradição constitucional ocidental, o ponto de equilíbrio que julga a constitucionalidade das leis e julga o executivo na aplicação das leis, ele é instrumento de insegurança jurídica. Porque ele decide contra a tradição jurisprudencial, decide contra a letra da Constituição. E agora, o principal advogado de Temer no TSE, o senhor Gilmar Mendes, já levantou a tese que o Estadão de ontem acolheu, evidentemente, que é de que, antes de apreciar o direito e as provas no pedido de cassação da chapa Dilma Temer, o TSE tem que considerar as suas responsabilidades com a tranquilidade institucional. E, ao mesmo tempo, que convoca as sessões para a apreciação do relatório, ele que anuncia que hora esse camarada trabalha, lê os autos, anuncia uma viagem ao exterior. Ou seja, como se desvanece a tese da separação da chapa inseparável, já se criou essa teoria e já anunciam os jornais de ontem, a Folha e o Estadão, a série de pedidos de vista. Todo mundo sabe o que é pedido de vista. O ministro pede a vista e devolve a vista ao perder de vista. Como ele fez, ilegalmente,
criminosamente, no caso da DIN da OAB, que proibia, que terminou sendo julgado, que proibia o financiamento privado das eleições. Nós estamos em face de uma desconstrução social, desconstrução da sociedade. Os sindicatos se preparem porque a vida boa vai se acabar. Não só os direitos diretos dos trabalhadores, mas vão ser afetados os direitos diretos dos sindicatos, da organização sindical e das centrais. Já há campanha para acabar com o imposto sindical, que, aliás, o PT lá atrás defendia. Vai haver cerceamento cada vez maior de recursos, CPI da UNE, o movimento social vai ter que se convencer, e acho que ele já se convenceu, de que ele é um dos alvos desse sistema. Tem uns companheiros, aqui é um parênteses, que dizem que a culpa de tudo é a Dilma. Então está resolvido, tiraram a Dilma. Tiraram a Dilma e agora é que nós estamos enfrentando os problemas. Bom, nós estamos enfrentando um problema gravíssimo. Nós vamos levar... Eles estão destruindo 60 anos de país. Nós vamos levar 30 anos para refazer ou mais. A legislação que eles estão desconstituindo é que vem de Vargas, a legislação trabalhista. E estão desconstituindo a soberania nacional. E a cada recuo da soberania nacional, nós retrocedemos séculos. Nós estamos, eles, destruindo a economia nacional. Mediante o quê? A desconstrução da empresa nacional. A desconstrução da engenharia nacional. A desconstrução da tecnologia nacional. A desconstrução dos nossos poucos avanços em tecnologia. Eu sou um pouco radical. Tem 3 minutos. Eu não sei o que vai ser. Tem mais tolerância. Eu sou radical. Eu estava discutindo outra vez com o Alain, e agora nós estávamos conversando há pouco, com a questão da ciência e tecnologia. Estão destruindo, como fez lá atrás o FHC, estão destruindo com os investimentos. E 90% da produção da tecnologia e da ciência brasileira, está aqui o Pigali, que o confirma, depende do Estado, não é a empresa privada que investe em pesquisa. Nós estamos nos afastando disso, estamos destruindo a tecnologia. E o que mais? Aqueles poucos segmentos da engenharia brasileira que tem tecnologia, que tem know-how, estão sendo destruídos. Não compreende esses rapazes da Procuradoria que aprenderam inglês, mas não conhecem a história do país. Não leram nada. Deve ter lido o livro, mas não leram Os Sertões, não leram Casa Grande e Senzala, não leram Os Donos do Poder, e vivem no Olimpo, uma ficção. Do Olimpo, não. Olimpo. Que a empresa não é só capital. A empresa, a partir de determinado momento, é um fenômeno social. Porque ela incorpora tecnologia, ela incorpora produção que se socializa e ela incorpora tecnologia. Muito bem. Quem não está neste país assustado com a corrupção das grandes empreiteiras brasileiras? Coisa que é velha. Eu tenho a impressão que a Jandira já era deputada quando surgiu aquela comissão das empreiteiras que não conseguiu sair. Porque não se podia mexer em empreiteiras, isso lá atrás. Vem de longe. Bom. Vamos colocar os Marcelos da vida na cadeia. Mas vamos preservar
as empresas que estão sendo decepadas para que em seu lugar se coloque, se faça a desnacionalização do que sobrou. De um lado, a destruição, a decomposição da Petrobras. De outro lado, a destruição das empresas que têm know-how. E, para completar, o fim do conteúdo nacional, que, né, como lembra sempre o Pedro Celestino, não é conteúdo da empresa brasileira, é conteúdo da empresa aqui instalada, ou seja, que sai para que empresas estrangeiras se instalem aqui. Bom, vou concluir. Eu queria, nessa conclusão de quantos minutos? 1 minuto? Queria dizer o seguinte. Não sei se vai dar tempo de falar em Constituinte, mas vamos ver. O meu ponto de partida é que o hoje está perdido. Não há como, no curto prazo, eu vou usar a palavra salvar, nós reconstruirmos o país. Nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista político. No curto prazo, dificilmente nós retomamos a hegemonia ideológica. E que nós temos que dedicar, ao mesmo tempo, ao enfrentamento e à construção, que, do meu ponto de vista, depende da nossa inserção na sociedade. Este golpe, profundo, pesado, é o golpe do sistema financeiro rentista nacional e internacional, é antinacional, é antipovo, é anti-avanço, é demodé, é atrasado, é anacrônico, está fora de época, está fora da curva, como eles dizem. Quando todo mundo está se afastando disso, nós estamos, bem ou mal, a defesa do nacional, a defesa das empresas nacionais. A direita está fazendo isso nos Estados Unidos. Nós estamos aqui destruindo pilares da democracia brasileira. O que está em jogo, por fim, é a questão nacional. A questão nacional, por fim, é a questão democrática. Há uma questão crucial, eu vou terminar com ela. Nossa tarefa é assegurar a continuidade, é muito pouco. O Márcio disse que não acredita nisso. Eu queria sonhar acreditando. Nossa tarefa, no momento, mais do que as preocupações econômicas, me desculpem os economistas, é assegurar a continuidade constitucional, da ordem constitucional político-eleitoral. Não vou fazer aqui uma viagem histórica, mas a direita em nenhum momento entregou de graça o poder no Brasil, embora as forças de esquerda e centro-esquerda várias vezes tenham entregue à direita de graça o poder duramente conquistado. A ruptura que se constrói é indicada, o termômetro dela é a possibilidade de eleição de Lula. Nós estamos, desgraçadamente, nesse pêndulo. Queremos que a candidatura Lula viceje, e sabemos que quanto mais ela se fortalecer, mais nós estaremos à beira do golpe. Não vai ser um golpe como esse em andamento, que é um golpe em processo, não vai ser como esse. Vai ser como ele. Ou seja, sem trator, sem tanque,
sem metralhador, sem soldados na rua. Mas como aquele que foi feito em 61, que transformou, numa noite, o regime parlamentarista num regime parlamentar. Se for inevitável, se for impossível, que eles vão tentar, e é mais provável que consigam, impedir a candidatura Lula. Vão tentar impedir a sua eleição. Vão tentar, se não for possível impedir a sua eleição, impedir a sua posse. Se nada disso for possível, nós vamos dormir no presidencialismo e acordar no parlamentarismo, que no Brasil não é um regime de governo, é uma forma de golpe. Muito obrigado.